Olá, meu nome é Sigi Togumi, eu sou treinador do Upfit 3 Assessoria Esportiva e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos organizadores do Gear Tips pela oportunidade de estar mais um ano aqui nesse grande evento do universo digital e que envolve os praticantes de esportes e atividades outdoor. Esse ano eu escolhi o tema Princípios do Treinamento Desportivo, porque eu imagino que, ao você conhecer um pouco mais dos princípios que regem ou que orientam nossos treinadores a elaborar e a planejar os treinamentos, toda a planilha que você for colocar em prática e for executar, fará um pouco mais sentido todas aquelas informações que você recebe. So when we went to war, I saw your colors all over me. Bom, vamos lá. Deixa eu só compartilhar a minha tela, porque aí a gente consegue visualizar os slides e tudo vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Acho que agora sim. Isso. Vamos lá. Princípios do treinamento desportivo. Aqui eu começo esse bate-papo com 3 fotos. A primeira foto, um corredor de montanha numa fase de downhill, né? A corrida de montanha, onde a gente tem uma comparação direta com a corrida de rua, mas para mim são esportes bem distintos, com características muito diferentes uma das outras, até capacidades físicas bem distintas. Na segunda foto, a seleção brasileira feminina de vôlei, né, onde a gente tem aí já um esporte coletivo, acíclico, e a última foto, o Roger Federer, na minha opinião, dos melhores, ou o melhor tenista de todos os tempos, e aqui trazendo em pauta um esporte individual e também acíclico. Vamos lá. Primeiro princípio que eu quero falar para vocês é o princípio da individualidade biológica. Aqui a gente tem uma foto da largada do Trail do Mont Blanc, onde temos aproximadamente 2.500 pessoas que largando para percorrer 100 milhas, com 10 mil metros de desnível acumulado, passando por 3 países, França, Itália e Suíça, e com até 46 horas para cruzar a linha de chegada. 2.500 pessoas diferentes uma das outras, culturas, mas também, principalmente, fisiologicamente falando, não sei se essa é a palavra certa, mas são indivíduos diferentes com experiências diferentes. Nem mesmo as impressões digitais se repetem, mesmo em irmãos gêmeos univitelinos. Então, o que acontece? Cada indivíduo, ele como eu posso dizer, entre aspas, exclusivo, né? Só existe uma pessoa daquela forma que é ele mesmo. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo desse princípio, porque pode ser que o primeiro pensamento que veio na sua cabeça então, já que eu sou uma pessoa única, um ser único, por que a minha planilha de treinamento é igual do meu companheiro de assessoria? Porque o que acontece? Você tem características únicas, cor de cabelo, o conjunto. Por exemplo, eu vou explicar de uma forma muito ampla a cor do cabelo, com os olhos, o biotipo, enfim. Isso, você é uma pessoa única. Porém, quando a gente vai trabalhar, a gente vai fechando alguns grupos, por exemplo, vamos pegar a população mundial e vamos fechar o grupo que faz atividade física regular pelo menos 3 vezes por semana. A gente já tem uma quantidade delimitada de pessoas. Dentro desse grupo, a gente tem uma média de consumo máximo de oxigênio, por exemplo. A média das pessoas que praticam atividade física pelo menos 3 vezes por semana, do consumo máximo de oxigênio, é um valor X. E aí, conforme nós vamos fechando esse grupo, a gente tem um comportamento padrão, fisiologicamente falando, de biotipo e assim por diante. Então, você é um ser único, mas quando a gente coloca dentro de um comportamento de um grupo, a grande parte de nós, pessoas normais, fazemos parte da média. É por isso que você entra num grupo de planilhas, num grupo dentro da organização da sua assessoria, um grupo que recebe o mesmo treino. Tá certo? Mas
a individualidade, o treinador, ele, mesmo você fazendo parte desse grupo, ele tem que entender as suas necessidades particulares. Tá ok? Vamos lá. Princípio da especificidade. Aqui eu trago 4 fotos de esportes bem distintos. Um corredor de montanha, um jogador de golfe, um corredor de rua e um levantador de peso olímpico, né? Então, o que acontece? Nós, treinadores, o que nós temos que fazer? Analisar não somente as capacidades físicas que envolve a prática esportiva, né? Mas, por exemplo, gesto motor. Quais são os gestos motores relevantes e que otimizam performance ou que potencializam performance para o corredor de montanha, para o golfe? Para qual desses esportes, por exemplo, a flexibilidade é mais importante, ou que a potência muscular é mais importante, ou que a resistência muscular é mais importante, enfim, ou que o VO2 é um preditor de performance. Então, será que o VO2 tem a mesma importância para o levantador de peso do que para o golfista, ou corredor de rua, ou corredor de montanha? Então, são essas análises que nós treinadores temos que analisar, temos que realizar na hora de elaborar um programa de treinamento, tá certo? Todo o que for mais específico. Falando ainda desse princípio, vamos falar sobre o planejamento de treinamento, né? A planificação, que todo mundo gosta de falar disso. Tem 3 grandes partes, né? As principais: preparação geral, preparação específica e a transição. Vamos lá. Vamos pegar um corredor de 100 metros rasos e vamos pegar um ultramaratonista. Será que na preparação geral, no período de preparação geral, o que o corredor de 100 metros precisa treinar é a mesma coisa que um ultramaratonista? De uma forma muito simples? Não. Por quê? Porque tem preparação geral e preparação específica. O que é geral para um corredor de 100 metros? É volume. O que é específico? É velocidade, né? Então, o que acontece? E se a gente for levar isso para o ultramaratonista, ele praticamente se inverte. Por quê? O que é específico para o ultramaratonista? É o volume. E para o corredor de 100 metros, e para o ultramaratonista, o que é geral, é a velocidade. Tá ok? Então, até nisso, esse princípio, ele atua. Aqui, a gente vai falar um pouquinho do princípio de adaptação. A capacidade, um princípio que diz assim, que o nosso organismo ele tem capacidade de se adaptar para qualquer coisa. Eu trouxe essa imagem, e na verdade esse vídeo, de uma corda de violão, porque o nosso corpo funciona da mesma forma. Toda vez que o artista ele bate na corda, a corda vibra, e se ele não der um outro toque na mesma corda, ela volta ao seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio a gente chama de homeostase. Então, o que acontece? A analogia que eu quero fazer é que quando você faz uma sessão de treinamento, é a mesma coisa que o artista dando um toque na corda do violão. Então, quando você executa uma sessão de treinamento, você sai do seu estado de equilíbrio, começa a entrar em estresse, coloca o seu organismo em estresse. Caso você não receba um novo estímulo, você vai voltar ao seu estado de conforto, ao seu estado de equilíbrio. Quando o seu corpo trabalha para voltar ao seu estado de equilíbrio, é quando você está ganhando condicionamento físico, tá certo? Então, aqui, por isso que é muito importante você estar recebendo sempre novos estímulos para que você consiga sair do seu estado de equilíbrio e o seu corpo trabalhe para voltar para esse mesmo ponto. Vamos lá. Ainda dentro desse princípio, esse quadrado seríamos nós. Essa linha horizontal é o nível de é a nossa linha que representa o nosso condicionamento físico. Quando a gente treina, o nosso condicionamento ele diminui, afinal nós estamos cansados. Por exemplo, se eu peço para você correr 10 km e você acabou de chegar e sentou na sua cadeira agora, o seu nível de condicionamento está menor, está mais baixo, porque você se sente cansado. Aí o que o nosso corpo faz? Ele trabalha para voltar ao nível original, né? No linguajar do treinamento, a gente anaboliza o efeito do treinamento. Porém, o nosso organismo ele é muito inteligente, que ele fala o seguinte: bom, se o Togumi recebeu uma quantidade X de estresse e tive que fazer esse trabalho
para voltar ao estado de equilíbrio, eu vou guardar uma reserva a mais para ficar protegido. E essa linha vermelha a mais se chama supercompensação. Tá ok? Vamos lá. O que acontece? Logo em seguida, a gente vai aproveitar esse mesmo gráfico para falar do princípio da continuidade. E aí você ainda vai lembrar do violão, da corda do violão. Então, o que eu quero representar aqui? Eu treinei. A linha verde representa que eu me estressei, então ela vem para baixo. Aí o meu corpo vai trabalhar para voltar ao estado de equilíbrio, e aí, ok. Meu corpo, de forma inteligente, guardou uma reserva, eu fiz uma supercompensação. Porém, como eu não recebi um novo estímulo, eu não tirei o organismo do estresse novamente, essa linha, o nosso nível de condicionamento, ele cai. Tá ok? Por não ter recebido um novo estresse. O estresse ele é importante para estimular o nosso organismo a melhorar, a sempre melhorar. E aí o que acontece? O meu nível de condicionamento volta ao que era antes. E se eu continuar não treinando, não me estressando fisicamente falando, o meu nível de condicionamento até começa a diminuir sozinho. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar para o lado positivo. Se eu treinar direito e descansar direito, eu vou melhorando o meu nível de condicionamento. Linha verde para baixo, treinei. Linha laranja, eu voltei ao meu equilíbrio. E a linha vermelha, eu supercompensei. E eu fazendo isso de formas sucessivas, sempre trabalhando a quantidade de estresse e o período de recuperação, eu vou conseguir fazer ótimas supercompensações e elevar meu nível e colocar o desenvolvimento do meu condicionamento físico numa linha progressiva. Por um outro lado, se eu não der o tempo de recuperação ideal para que eu recupere de uma sessão de treinamento, ou eu não coloco o meu organismo em condições gerais que favoreçam a recuperação e eu coloque um estímulo novo antes de eu me recuperar, eu consigo piorar o meu condicionamento físico, mesmo estando fisicamente ativo, mesmo treinando de forma regular, de forma consistente. Então, a grande arte do treinador é conciliar estresse e descanso, para que você consiga ter o melhor ganho de condicionamento físico e, em consequência, em performance. E ainda dentro desse slide, é por essa razão que o período de recuperação, o período de descanso é tão importante quanto o período que você está treinando e que você está ali fazendo seus tiros de 1.000, fazendo seus tiros de 2.000, fazendo essa série de musculação. Se, por exemplo, na série de recuperação, você tem que fazer 4 séries de 15 repetições com intervalo de 1,30, você tem que respeitar esse 1 minuto e 30, porque é isso que vai condicionar o grupo muscular que você está trabalhando a se colocar em condições suficientes para gerar um novo estresse. Tá ok? Bom, vamos lá. Dando sequência aí aqui ainda nos princípios, existe um princípio que é da inter-relação entre volume e intensidade. Porém, esse é o nome utilizado desse princípio, mas eu não gosto quando a gente usa a palavra intensidade, porque eu vou explicar durante essa minha oratória agora. O que eu quero dizer? Vamos pegar volume, o volume, no caso aqui, ainda é a intensidade. Quanto menor o volume que é distância, tempo, vamos pegar. Eu vou fazer a analogia de novo entre o corredor de 100 metros rasos e o corredor de ultramaratona. Quem tem a velocidade média maior, absoluta, tá? Quem consegue gerar a maior velocidade média absoluta durante o estímulo? Um corredor de 100 metros ou um corredor de ultramaratona? Quem mantém uma velocidade média maior, né? É o corredor de 100 metros rasos. Por quê? Porque ele consegue produzir mais velocidade porque ele sabe que ele vai correr um espaço pequeno, 100 metros rasos. Quando a gente compara com alguém que vai correr 50 quilômetros, ele não consegue manter a mesma velocidade média. E é isso que o princípio quer dizer. Que quanto menor a distância, maior a velocidade ou maior o resultado absoluto você consegue gerar. No caso, se o volume é maior, menor vai ser essa velocidade média. Por que eu não gosto de colocar a palavra intensidade? Porque vamos pegar o ultramaratonista. Hoje, se eu não me engano, o recorde dos 50 quilômetros em esteira é por volta de 2 horas e 50.
Não quer dizer que ele levou 2 horas e 50 para correr os 50 quilômetros, que ele não fez um esforço de 100%. Né? Quando a gente fala de intensidade, uma das unidades que nós utilizamos para determinar a intensidade é percentual de esforço. Então, 100% pode ter gerado 10 km por hora e 100% pode ter gerado 20 km por hora. Então, por isso que eu não gosto de usar a palavra intensidade. Então, com essa analogia entre volume, distância e velocidade absoluta, né? Então elas são inversamente proporcionais. Se você corre por um espaço pequeno, você consegue gerar maior velocidade. Se você vai correr por um espaço muito grande, a velocidade média gerada ela é menor. Tá ok? Bom, galera, isso de uma forma muito simples e resumida, esses são 5 princípios que regem nós treinadores e que dá o caminho ou que nos obriga a prestar atenção nesses 5 principais fatores, nesses 5 principais princípios na hora de prescrever treinamento. Seja por uma prova de 10 quilômetros de rua, de montanha, 10 ou até mesmo uma ultramaratona. Eu tenho que entender tudo isso, analisar tudo isso e aí sim colocar no papel, transferir isso para o papel da melhor maneira possível. Então, eu imagino que de uma forma muito breve eu tenha levado essas informações para vocês. Espero que todos façam bons treinos e que, mesmo a gente saindo dessa situação de pandemia, que todos retornem às suas vidas normais da melhor maneira possível, inclusive na sua vida esportiva, e que todos tenham um bom proveito. Tá certo? Obrigado, galera. Até mais. Tchau. So when we went